Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Letícia e hoje eu vou dar dicas para você conseguir ler 2 livros ao mesmo tempo. Mas antes de começar com as dicas, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, também ativar as notificações para não perder os próximos vídeos e deixar o like desde já se você gosta desse tipo de conteúdo. Agora sim, vamos às dicas. Eu vou começar o vídeo contando como foi a minha experiência e como eu tive vontade de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Acontece que eu tinha uma rotina um pouco fechada, eu tinha tempo para ler ou no horário de almoço, que não era um horário assim muito longo, era uma hora e pouquinho, e eu ainda tinha que almoçar. E depois, de noite, depois de fazer as tarefas de casa, as tarefas diárias ou até estudar alguma coisa, eu teria então meu tempo livre para ler. Só que eu comecei a perceber que eu tinha comprado livros e às vezes eu tava lendo um livro e eu comprava um livro que acabava de chegar. Esse livro que acabou de chegar, eu queria ler ele assim que ele chegasse, só que eu não lia porque eu tava lendo o meu outro livro, que já tava aí às vezes no meio da leitura. Aí o que acontece? Eu comecei a pensar, tá, como que eu posso fazer então para juntar essas duas coisas? Eu quero ler esse livro que me deu vontade, que chegou aqui em casa agora, com essa minha leitura atual. Então assim eu comecei a buscar formas que se adequassem à minha rotina e que eu conseguisse inserir essas duas leituras e que ficasse uma coisa 100% saudável para mim. Então a primeira coisa que eu fiz foi ler gêneros diferentes. Eu fui lá, selecionei na estante um livro totalmente diferente do que eu estava lendo atualmente para poder então iniciar um segundo livro. Isso funcionou super bem, porque eu não tinha nenhum problema de confundir história, confundir nomes de personagens, porque as tramas eram totalmente diferentes. Então essa é uma super dica, na verdade eu acho que é a melhor dica que eu posso dar pra você, se você começar a ler 2 livros ao mesmo tempo, é gêneros diferentes. Se você tá lendo um de terror, você pode pegar um de não ficção, ou uma ficção histórica, mas que são histórias diferentes, histórias distintas que não vá confundir sua cabeça no começo, quando você for acostumando o seu cérebro a ter essas duas histórias ao mesmo tempo, entende? A segunda dica é muito mesclada com a primeira. Você já selecionou 2 livros distintos de histórias diferentes para ler. Agora, o que eu fazia era o seguinte, eu lia um pouco de manhã, antes de ir para o trabalho, ou no horário de almoço, se não dava tempo de manhã, e depois de noite. Então, nesses 2 períodos que eu lia, eu separava os gêneros. Por exemplo, de meio-dia eu lia a ficção histórica, de noite eu lia o terror. E assim também não tinha nenhum problema de eu confundir, porque eu tava lendo as histórias em gêneros distintos. E daí funcionava muito bem, porque eu já tinha lido um ao meio-dia e eu ia ler o outro só à noite. Então não tinha nenhum problema de confundir, porque eu separava os horários, eu conseguia administrar essas leituras para ficar 100% saudável dentro da minha rotina. Ainda fazendo um parênteses entre os gêneros diferentes, uma coisa muito legal que você pode começar a fazer é, se você tá lendo um livro calhamaço, um livro um pouco maior, você pegar um livro menor, de uma história curta, entendeu? Ou talvez até mesmo um livro de contos e de poesia, se você gosta desse gênero, para você intercalando, porque os contos são muito legais. Por exemplo, tem contos que são de 1 página, tem contos que são de 10 páginas, tem contos que são um pouquinho mais longos, 30 páginas. Então tu leu aquele conto, um conto por dia, por exemplo, aí tu leu esse gênero um dia, e tu vai pular, por exemplo, de noite para um gênero de não ficção, ou enfim, o gênero que você estiver lendo. Assim também fica super fácil. Outra dica que funciona super bem para esse início de adaptação de ler 2 livros ao mesmo tempo. Um livro tu lê no físico e outro, se você tem leitor digital, por exemplo, o Kindle, tu lê no Kindle. Uma outra dica também super válida é ler HQs, se você gosta desse gênero. HQs são coisas rápidas de ler e que você consegue intercalar, fazendo uma leitura às vezes mais pesada com uma leitura mais leve. E ainda falando sobre leituras mais leves e mais pesadas, isso é uma coisa muito legal também de fazer para mesclar suas leituras. Você tá lendo, por exemplo, um gênero de não ficção que trata de um assunto mais pesado, você pode, por exemplo, pegar um romance para ler que é uma coisa mais levinha e que casa super bem, porque o romance vai dar uma leveza nas leituras, uma leveza na hora de você for ler, você não vai ficar 100% focado naquele assunto mais pesado. E a última dica que eu posso dar pra você é que coloque metas diárias, no caso mini metas. Por exemplo, assim, eu quero ler 30 páginas de cada livro, você vai ler 60 páginas do seu dia. Então você separa, eu quero ler 30 de cada uma, e assim que você finalizar uma leitura, você passa para outra. Mas eu acho muito interessante você respeitar as regras anteriores que eu falei, que é ler gêneros diferentes e ler em horários diferentes. E assim,
logo, logo, com certeza, tu vai se adaptar a esse estímulo de ler 2 livros ao mesmo tempo e tu vai estar lendo muito mais que 2 quando você conseguir se acostumar com isso. Eu acho que essa seleção de dicas que eu dei pra vocês é as melhores de todas, porque todas funcionaram comigo, foi tudo o que eu fiz no começo, quando eu queria inserir esse hábito na minha vida de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu acho muito legal também esse hábito de inserir mais de um livro, claro, se você quer e se você tá procurando isso, porque você consegue otimizar as leituras, otimizar o tempo. Por exemplo, assim, muitas das minhas leituras no início eu lia no meu horário de almoço. Eu fazia meu almoço, eu ia pra praça da minha cidade, sentava e lia no Kindle. Às vezes eu lia ali 10, 15, 20%, dependendo da fluidez do livro. E depois, quando eu chegava em casa, fazia tudo que eu tinha pra fazer, eu pegava e lia o meu livro, por exemplo, de terror, que era um gênero diferente, entendeu? E ali eu lia às vezes 50, 60 páginas, às vezes 30, depende. Mas isso funcionou muito bem pra mim desde o início, e por isso que eu quis fazer esse vídeo pra compartilhar com você que tá procurando esse conteúdo, tá procurando dicas pra começar a inserir esse hábito. E todo esse conteúdo que eu reuni pra trazer nesse vídeo aqui, eu espero que seja muito útil pra você, porque realmente foi tudo que eu fiz e deu super certo. Logo, logo, se você seguir essas dicas, você vai estar lendo até mais de 2 livros ao mesmo tempo, porque conforme tu for pegando esse hábito, tu vai se acostumando, e quando vê, tu tá lendo 3, 4 ao mesmo tempo, que é o meu caso. Tem vezes que eu tô lendo 5 ao mesmo tempo, e são 5 histórias totalmente distintas e que eu vou lendo em horários diferentes. Inclusive, tem algumas coisas que eu sigo até hoje, mesmo já estando acostumada. Tem leituras que eu faço de manhã, tem leituras que eu faço de tarde, tem leituras que eu faço somente à noite, ou às vezes até mesmo de madrugada. Isso tudo continua me ajudando. E se você gostou desse conteúdo, aproveita e já deixa o like pra mim nesse vídeo, é uma forma de você mostrar que esse conteúdo foi útil pra você. Também se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Também vou dizer pra você aproveitar e enviar esse vídeo agora pra algum leitor ou alguma leitora que tá precisando das dicas que eu fiz nesse vídeo. Com certeza elas vão conseguir ajudar nessa nova fase de novos hábitos na vida literária. Aproveita também e deixa seu comentário. Essas dicas foi úteis pra você? Te ajudou de alguma forma? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!